alegria retornarmos aqui a esta casa para falarmos um pouquinho do Evangelho, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos falar de um tema que, além de ser muito importante, está muito em evidência, né? Que é a família. Essa instituição sagrada, que ao que parece a mídia está tentando destruir, né? Com seus comentários depreciativos, levando muitos irmãos a entrarem em conflitos, lamentavelmente. Muito embora nós percebemos que muitos dos nossos irmãos não têm conhecimento ou não tomaram, né, ainda ciência, que nós estamos no final de um ciclo e já iniciando outro, onde obviamente estão ocorrendo mudanças, não só no aspecto físico, geológico do nosso planeta, mas também no aspecto comportamental das criaturas, em virtude dessas energias que estão emanando, estão circulando no nosso planeta. Então muitos estão procurando as respostas certas, talvez com as perguntas erradas. Muitos amigos, nossos irmãos, estão entrando em conflitos, em virtude de não entenderem o que está se passando no nosso planeta. Alguns com um pouco mais de sensibilidade estão entrando, né, naquele clima de depressão, de desânimo. Mas, meus irmãos, se abríssemos um pouquinho mais o Evangelho, desligássemos um pouquinho mais a televisão, ou fechássemos um pouquinho mais aquela revista que nos traz tanta contrariedade, iríamos descobrir que essas mudanças que estão ocorrendo já eram esperadas. Iríamos encontrar a resposta correta para as nossas perguntas, nossas indagações. Quantos irmãos entrando em conflitos, né? Em virtude dessas dúvidas. Então, nesta noite, nós vamos tentar entender por que a nossa família é tão importante para todos nós. Vamos tentar entender se nós temos ou não temos uma família universal, uma família espiritual. Vamos tentar entender através do Evangelho se esses laços de família são interrompidos com a morte do corpo físico. Será que quem faz parte apenas da minha família são aqueles entes que estão dentro, morando comigo, na minha casa, ou tendo uma visão um pouquinho maior? Será que os meus familiares são apenas aqueles que fazem parte da nossa parentela, né? Tios, tias, primos, cunhados? Será que apenas estes fazem parte da nossa família? Então nós vamos tentar ver que nesta noite, né, com tranquilidade, tentando aquecer os nossos corações, né, nesse frio, onde o Rai vai nos brindando aí com a sua musicalidade, com a sua paz e com a sua energia, né? Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo
fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Nós já vamos iniciar, né, com uma pergunta que o excelso codificador da doutrina espírita faz aos amigos espirituais, na questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ao que os amigos espirituais nos respondem, é uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento do nosso egoísmo. Então, com essa resposta, meus irmãos, já dá para concluir que nós precisamos viver uns com os outros. Não dá para vivermos isolados. Não adianta tentarmos fugir, traçar rotas de fuga, né? Para que ninguém nos incomode, para que ninguém vá lá pisar no meu pé, com medo, muitas das vezes, que alguém possa testar a nossa paciência. Então já dá para perceber que precisamos um dos outros. Eu costumo falar que precisamos um dos outros até para ter raiva. Não é verdade? Até para ter raiva precisamos um do outro. Então não adianta tentarmos nos isolar. Inclusive, isso é tema também de uma questão um pouco antes, às 7h66, quando Allan Kardec pergunta se é da nossa natureza viver em sociedade, ao que os espíritos respondem que sim. E nos dizem que Deus não iria nos dar o dom da fala, da palavra, não iria nos dar as nossas faculdades para vivermos isolados. Então precisamos um dos outros, não adianta traçar rota de fuga. Aqui, juntos, um com os outros, na sociedade, é o nosso educandário. Corroborando com esta informação, nós vamos ver onde Emmanuel,
orientador do nosso querido Chico Xavier, neste livro, Sexo, Vida e Sexo, onde ele nos diz que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Nós também vamos aprender, através das diversas obras de André Luiz, onde ele vem nos relatar o trabalho que a espiritualidade tem quando eles estão envolvidos com o planejamento da nossa reencarnação. Olha o trabalho que nós temos e damos para os nossos amigos espirituais antes de reencarnarmos. Não é simplesmente chegar aqui neste planeta, não caímos de paraquedas. Então não é por acaso que quando chegamos aqui, nós somos recebidos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, muitas das vezes mais velhos, por aquele tio, por aquela tia que às vezes só nos procura a cada 2 anos, Então não é por acaso que nós estamos inseridos ali naquele contexto familiar, naquele contexto social. Eu trabalho também em outras casas, e um desses trabalhos é no atendimento no plantão. E o que mais engraçado, meus amigos, é que a reclamação mais recorrente daqueles nossos irmãos que nos procuram é a respeito da família. Eles nos relatam que não conseguem mais viver naquele meio familiar, Não aguentam mais aquele pai que muitas das vezes é autoritário, aquela mãe que muitas das vezes parece ser mais uma madrasta, aquele irmão, problemático, que nos trai muita contrariedade. E sempre é o núcleo familiar, o núcleo, da problemática. E muitos desses irmãos falam e me perguntam, que não pediram para vir nesse núcleo familiar, não pediram para nem reencarnar nesta família e nem nesse planeta. Obviamente são irmãos que ainda estão dando seus primeiros passos, no conhecimento, e nos procuram para se esclarecerem um pouquinho mais. Então, meus irmãos, o que eu tenho a afirmar para vocês, após tantos estudos, tantas leituras desses amigos espirituais, que eu concordo com tudo isso. Não pedimos para reencarnar neste planeta, naquele núcleo familiar, realmente não pedimos. Nós imploramos, porque quando estamos lá do outro lado, onde todas as cortinas estão abertas, tomamos conhecimento dos nossos equívocos, muitas das vezes, olhando para aquele irmão a quem prejudicamos, nós sentimos a necessidade da reparação, sentimos a necessidade de criar harmonia, e pedimos, imploramos para vir junto com esses irmãos. Então a nossa família não deve ser aquela família, que quando chegamos aqui, almejamos, pode ser que não seja, melhor dizendo, pode ser que não tenhamos aquele pai que seja aquele homem culto, pode ser que não tenhamos aquela mãe que seja um exemplo de beleza, um exemplo de educação, aquela família de Hollywood, onde todos estão felizes, sorrindo, já pela manhã todo mundo está feliz. Pode ser que não estejamos inseridos nesse contexto familiar, mas não podemos nos esquecer que aquela mãe, que muitas das vezes temos vergonha, de apresentar para os nossos amigos, nos criou com tanto carinho, com tanto amor, acordava a cada 3 horas para nos alimentar, trocava, as nossas fraldas, e foi a criatura
que se comprometeu na espiritualidade para nos receber. Então pode ser, meus amigos, que não seja a família perfeita, mas é a família necessária para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos ver, vamos constatar, que não adianta ficarmos xingando os nossos parentes, esses irmãos que estão aqui nessa caminhada, também buscando seu espaço para evoluir. Não adianta, os amigos espirituais nos esclarecem que não adianta ficarmos proferindo impropérios contra esses nossos irmãos. Muitas das vezes tentando traçar essa rota de fuga. Manuel Filomeno de Miranda, em uma de suas obras, ele nos diz que a família, ela se constitui e se procuram, são constituídas por pessoas que se querem, espíritos que se querem bem, e se procuram uns aos outros, e buscam-se para se melhorarem, quer estejamos aqui neste mundo, quer estejamos no mundo espiritual, mas quando retornamos para uma nova experiência nesta carne, uma nova reencarnação, nos procuramos para nos melhorar. Palavras, o remédio, tua paz que silencia os corações. Esta luz que aclara as sombras do passado, permitindo evoluções. Traz pelas vidas eternas lições. Sagrado peregrino consagrado sob a luz da imensidão. És a força que resgata e conforta, conduzindo multidões. Para crescer tens que viver nas leis da reencarnação. Tudo sentir é pleno de ver naquele que é só mansidão. Traz pelas vidas eternas lições, tua vivência em bendita orações. O sagrado peregrino consagrado sob a luz da imensidão. És a força que resgata e conforta, conduzindo multidões. Para crescer tens que viver nas leis da reencarnação. Tudo sentir é pleno de ver naquele que é só mansidão. Para
crescer, tens que viver nas leis da reencarnação. Tudo sem ti é pleno de ver naquele que é só mansidão. 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 Os laços de família. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é o que destrói. Então nós vamos aprender através dos nossos amigos espirituais que os nossos laços de família, eles vão se apertando, se reajustando, se cada vez mais se confirmando a união, a amizade, onde o sentido oposto, ou seja, para aquelas filosofias ou religiões, ou aqueles nossos irmãos que acreditam que temos apenas esta existência, e que após essa existência não há mais nada. Onde eu me pergunto, meus amigos, onde iríamos encontrar novamente aquela mãe que me ama e que eu a amo, aquele meu pai, aquele amigo que muitas das vezes está distante, não faz parte do meu grupo familiar consanguíneo, mas temos uma afinidade tão grande que onde quer que ele esteja ou ela esteja, estamos ligados. Quando iríamos nos ver, se acreditarmos que só existe esta vida? Então nós vamos aprendendo através desses mensageiros, que quando ocorre a morte do corpo físico, é como se estivéssemos voltando para o mundo espiritual, estivéssemos voltando de uma viagem distante. E vamos encontrar lá na espiritualidade o nosso grupo familiar, aqueles espíritos ao qual nos unimos através das nossas afinidades, dos nossos gostos, das nossas tendências. Nos procuramos porque nos amamos. Então não é a interrupção desses laços afetivos, muito pelo contrário. Fortalecemos cada vez mais aqueles que estão na espiritualidade, procuram aqueles como todos nós que estamos aqui ainda presos neste mundo, através deste corpo físico, para nos auxiliar. Aqueles que estão um pouco mais adiantados, auxiliam aqueles que estão um pouco mais atrasados. E assim, a cada nova reencarnação, vamos dando um passo na nossa evolução. Muitas das vezes estamos passando por algum problema, e no meio no olho do furacão, sem ter para onde ir, vem aquela mensagem, né? Vem aquela intuição para encontrarmos a saída. De onde será que vem essa intuição? De onde é que vem essa informação, essa orientação? Obviamente vem do plano espiritual. Esses nossos amigos que ficaram e estão sempre a nos orientar, nos colocando ali no nosso dia a dia, oportunidades de crescimento, oportunidades de tentarmos, através da paciência e da nossa boa vontade, nos auxiliar, perdoando o nosso próximo e nos perdoando. Muitas das vezes, meus amigos, perguntamos,
quando nos deparamos com determinadas situações, onde encontramos determinados espíritos que estão reencarnados em alguma família, e falamos, né? Não parece ser do núcleo familiar, em virtude das suas tendências, dos seus gostos, né? Por ser tão diferente da família. Quando nós estamos fazendo essa colocação, os espíritos nos esclarecem que nós estamos proferindo uma verdade maior do que acreditamos, porque verdadeiramente não é. Às vezes aqueles irmãos reencarnam em uma determinada família para aprender algo. É aí que também vem a resposta para aqueles que perguntam: por que Deus permite que espíritos com pensamentos tão contrários podem reencarnar na mesma família? Porque tem um duplo objetivo. Vai servir de meio de adiantamento para alguns e meio de provas para outros. Aqueles espíritos, assim como nós outros, né, que estamos aqui, às vezes passando a carinha bonita, mas também temos as nossas dificuldades, né, no nosso núcleo familiar. Às vezes reencarnamos no meio de espíritos que já estão ali harmonizados, já trouxeram essa amizade de outras vidas, já estão um pouquinho mais adiantados na sua caminhada evolutiva, e quando chegamos, né, estreamos, como diz o baiano, para complicar um pouquinho, né? E é através desses nossos irmãos, dos seus exemplos, dos seus conselhos, é que temos a oportunidade de nos melhorarmos. Olha que a divindade, né, o nosso Pai nunca nos abandona, né? Nada é por acaso. Mas também servimos como amparo para esses irmãos crescerem mais, né? Porque de vez em quando vamos lá cutucar a sua ferida, testar a sua paciência. Eu uso como exemplo o Raimundo Souza. Ele acha que é fácil ser meu amigo. De vez em quando eu vou lá cutucar, testar a paciência dele, né? Às vezes ele me manda uma mensagem, passo 3 dias para responder. Estou dando a oportunidade dele crescer, testando a sua paciência. E assim nós vamos evoluindo um com os outros, precisamos um dos outros, como eu falei no início. Evoluir sem comunicação, isso é bom. É o teste da paciência. Enquanto eu vou crescendo, vendo os seus exemplos, eu vou testando a paciência dele, para ver se ele realmente está pronto, está apto para ir para um mundo melhor. Então precisamos um dos outros, meus irmãos. Esta é a lei. Mas pode ser que aqui, neste salão, né, ou os nossos amigos internautas, pode ser que alguém esteja passando por problemas, né, no seu núcleo familiar. Pode ser que alguém esteja pensando, não é fácil falar quando nós estamos longe do problema, porque quando a gente está no olho do furacão, a gente não tem esse discernimento. Eu sei que é fácil falar. Eu sei também, meus amigos, que aqui neste mundo, quem não tem a sua cruz para carregar? Sei também que existem as famílias, provas, tenho consciência disso, que muitas das vezes nós estamos aqui inseridos nesse contexto familiar, nos esquecemos que pedimos esta nova oportunidade junto com esses irmãos para repararmos esses equívocos, mas quando chegamos aqui nos esquecemos. Aí tentamos traçar rotas de fuga, né? Como eu falei anteriormente. Proferimos impropérios, xingamos, eu não aguento mais ouvir a voz de fulano, eu não aguento retornar para casa, porque vou me deparar com Beltrano. Aí os amigos espirituais vêm nos informar, vêm nos esclarecer, através dessa vasta obra que o Espiritismo nos oferece, que ao invés de ficarmos gastando energia
com esses pensamentos negativos, pelo menos deveríamos estar fazendo uma prece. Se não temos condições ainda de apertar a mão daquele nosso irmão, de dar um abraço, de tentar uma reconciliação, pelo menos podemos fazer uma prece. Mudando a psicosfera do nosso ambiente familiar com as nossas preces, pedindo ao nosso Pai que nos dê paciência, que também lhe dê paciência, porque somos diferentes. Se Ele é diferente, eu também sou diferente. Então que possamos, pelo menos mentalmente, acalmar os ânimos para prosseguirmos. Muitas das vezes, isso é até natural. Tentamos traçar essas rotas de fuga porque é um princípio da natureza, né? É um princípio de conservação, nos afastarmos daquilo que nos causa dor, que nos vai causar contrariedade. Aí entramos numa rota de fuga que pode ser uma arapuca, né? Às vezes falamos, eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. Também fui adolescente, não sei se também são, né? Alguns ainda não, né? Alguns já passaram um pouquinho. Mas tudo bem. Aí, muitas das vezes, a gente fala, né? Não vejo a hora de ir embora dessa casa. Não vejo a hora de arrumar um emprego e ir embora. Eu não faço parte desse núcleo familiar, eu não faço parte dessa gente. Eu não vejo a hora, pior. Esta é a arapuca pior. Eu não vejo a hora de arrumar um casamento. Não é verdade? Isso, vou arrumar um casamento e vou embora daqui. Aí arruma um casamento. Aí dali a 2, 3 anos, meus amigos, aquele bebê, que hoje em dia a gente chama bebê, né? Antigamente era bem, amor, né? Hoje em dia é bebê. Aí aquele bebê se torna um dinossauro, né? Depois de 2, 3 anos convivendo com o bebê, ainda piora, aí que vem o susto, né? Ai, meu Deus, eu casei com aquela tia fofoqueira que só vem a cada 2 anos falar mal da família. Ela também vai reconhecer e vai falar: nossa, eu casei com meu pai. Eu casei com aquele irmão que abusava do álcool e era autoritário. Olha que coisa, né, meus amigos? As rotas de fuga. Não adianta, a espiritualidade nos diz, não adianta traçarmos essas rotas de fuga. Atraímos aquilo, vibratoriamente atraímos aquilo que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Não adianta tentar fugir daquilo ao qual nos propomos. As nossas necessidades estão gravadas no nosso perispírito. Então não adianta traçar essas rotas de fuga, porque lá na frente nós vamos nos deparar com problemas semelhantes. Ou, não problemas, mas com condições semelhantes para o nosso próprio adiantamento. Então, cabe a cada um de nós. Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Valdo Pereira Franco, ela nos diz, meus amigos, que muitas das vezes essas uniões familiares são necessárias. E esses espíritos que vêm de várias reencarnações tentando se apaziguar e não conseguindo, em tentativas mal logradas, retornam para o mesmo núcleo familiar. Então, se nós temos esse conhecimento, não adianta ficar aquele embate, né, de pensamentos ou pessoal, né? Vamos tentar nos melhorar para tentar sanar esses equívocos, reparar esses danos. Vamos constatar que, por mais difícil que seja este mundo, essa existência que nós estamos passando, por mais difícil que seja aquele parente, é ele que nós precisamos, ele é a ferramenta que precisamos para a nossa evolução. Este mundo é o educandário que nós precisamos para seguirmos a nossa caminhada.
desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nos diz o evangelista que em determinada época da passagem de Jesus, estava ele em um determinado local, mais precisamente em uma casa, estando ali os seus discípulos, ao seu redor, aquele povo à sua volta, muitos lá fora, aquele povo que vinha buscar em Jesus uma palavra amiga, uma cura, uma preleção. Em determinado momento chega um mensageiro até Jesus e lhe diz: mestre, do lado de fora está sua mãe, estão os seus irmãos. E Jesus, como espírito grandioso que era, já sabendo qual era a intenção deles, ele pergunta: mas quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Aqui está a minha mãe, aqui estão meus irmãos. E muitas das vezes, amigos, muitos esbarram nesta informação, trazida pelo evangelista, e perguntam: será que foi Jesus que pronunciou essas palavras? Jesus, a personificação da doçura e do amor, será que foi ele? Inclusive os opositores do cristianismo afirmam que Jesus se contradizia, Mas não há contradição.
Foi Jesus que pronunciou, porque Jesus não perdia uma oportunidade para nos trazer um ensinamento. Então ali, a partir daquele momento, ele já estabelecia os laços, o parentesco espiritual e o parentesco corporal. Aqui está a minha mãe, aqui estão meus irmãos, porque é a minha mãe, são meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então ele já vem nos deixar esse ensinamento, fazendo essa diferenciação. Então, muitas das vezes, os laços consanguíneos não estabelecem os laços espirituais, nos ensinam os amigos espirituais. O corpo gera o corpo, mas o espírito não gera o espírito. O espírito já existia no espaço quando vem habitar este corpo. Então, cabe aos pais, na observância da educação dos filhos, ter a consciência que esse espírito que reencarna no mundo de provas e expiações, muitas das vezes traz a sua bagagem reencarnatória, traz ali os seus vícios, seus defeitos, também suas qualidades, né? Esses amigos espirituais nos esclarecem que é responsabilidade dos pais tentar, já na raiz do problema, tentar deter o orgulho, a vaidade, que às vezes está se aflorando ainda quando criança. É responsabilidade dos pais, pois lá na frente, a felicidade ou infelicidade que esta criatura terá, é responsabilidade nossa. Então, cabe a cada um de nós, meus irmãos, já tentar estabelecer essa diferença, que os laços espirituais, os laços feitos, né, pelo sentimento, pelo amor, ele dura muito mais do que os laços materiais. Certa vez eu estava indo para uma palestra no centro espírita, e eu me deparei com trânsito, né? Onde ali parecia ser uma caravana que ia um pouco mais à frente, e à medida que o trânsito ia caminhando, passei, né? Uma caravana que estava alguns carros estavam atrapalhando ali o trânsito, e pela primeira vez eu vi uma limusine, essas que a gente só vê em Hollywood, né? Eu nunca tinha visto pessoalmente, parece mais um vagão de trem, né? De tão grande, branca, bela, e estava escrito, em homenagem ao aniversário de 15 anos da minha princesinha fulana de tal, e ali vários pré-adolescentes, né? Só com a metade do corpo para fora, né? No teto solar, alguns com narguile na mão, bebida alcoólica, possivelmente, né? Não sabia porque não estava lá, mas sugeri que fosse. E logo me veio à mente não sei porquê, deve ser filha de pais separados, porque parece que os pais querem substituir o amor pelos bens materiais, e quando são separados parece que a coisa piora, porque eles querem disputar essa atenção, não pelo amor, mas dando objetos, cada um mais, não diria bizarros, mais extravagantes, né? E se pergunta, seria necessário tudo aquilo? Olha os laços espirituais, a diferença dos laços espirituais para os laços materiais, onde os espíritos nos dizem que os laços materiais, eles se rompem, muitas das vezes até aqui nesta própria existência, ao passo que os laços espirituais, eles se perpetuam, nos procuramos, a regra é que os espíritos que se amam se buscam, se procurem, a exceção, como eu falei lá atrás, que esses espíritos antipáticos reencarnem, isso é uma exceção, com o objetivo de aprender, de aprendizado. Então que possamos ter na nossa consciência, de fixarmos cada vez mais os nossos laços afetivos, para nos perpetuarmos, né, nesta caminhada.
já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais sorte, mais feliz, quem sabe, só levar a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. E agora, para concluir, né? Dá mais uns 5 minutinhos para concluir. Eu vou narrar uma história aqui só para entendermos, meus irmãos, que não adianta traçarmos essas rotas de fuga quando estamos aqui neste corpo físico inserido neste contexto familiar e social. Nos conta, né, Chico Xavier, através das suas obras, de uma de suas obras, na verdade, que certa vez ele foi convidado para ir para o mundo espiritual, onde ali ocorreria a homenagem dos 50 anos do desencarne do Dr. Bezerra de Menezes. E lá naquela assembleia, que tinha aproximadamente 5.000 espíritos, para homenagear esse espírito de escola que foi Dr. Bezerra de Menezes, onde Celina, a mensageira de Maria Santíssima, ao se aproximar do Dr. Bezerra de Menezes, lhe traz a mensagem de Maria e fala para esse espírito grandioso: em virtude do seu trabalho, do seu amor pela humanidade, Maria me mandou passar um recado, que
que você possa escolher qualquer planeta desse sistema solar, ou mesmo fora dele, para poder seguir a sua caminhada evolutiva. Ao passo que ele olha para ela e fala: eu não mereço nada disso, mas se algo me for lícito, eu peço para permanecer na órbita terrestre, porque enquanto houver um dos meus irmãos em sofrimento, é lá que eu quero estar. É lá que eu quero estar para auxiliar, para ajudar. Olha que grandiosidade desse espírito. Ele não traçou rota de fuga. Se eu tenho oportunidade, então eles que fiquem aí, que eu vou embora para o meu mundo, um mundo melhor. Não vou traçar rota de fuga. Vou estar lá, junto daqueles que estão sofrendo, para auxiliá-los, para poder conduzi-los a uma condição melhor. Então é esta mensagem que o Evangelho de Jesus vem nos trazer, meus amigos. Não adianta traçarmos as rotas de fuga, achando que, fugindo dos problemas, iremos estar melhores. Não. Pelo contrário. Nós temos que pegar essas oportunidades e lapidar, para que possamos estar, sim, numa condição melhor, pessoal e numa condição de ajudar o nosso irmão. Nos conta Nazareno Feitosa, em uma de suas palestras, que ele ouviu um palestrante espírita afirmando que, certa vez, usou uma linguagem metafórica para auxiliar a compreensão daqueles que estavam ali lhe ouvindo. Certa vez, Deus, querendo auxiliar a humanidade terrestre, ele olha para um espelho e quando a sua face foi refletida nesse espelho, congelou como se fosse uma foto. E ele, tentando ajudar a humanidade terrena, ele envia este espelho com a sua imagem em direção ao planeta Terra. Quando esse espelho se chocou com a nossa atmosfera, ele se quebrou em milhares de pedacinhos. E quando o homem terreno encontrou esses pedacinhos com a imagem, parte da imagem da face de Deus, ele acreditou que estava com o conhecimento, tinha ali em seu poder Deus, tinha o conhecimento de todas as coisas. E eu acrescento um pouquinho mais nessa passagem, eu acrescento que se cada um de nós pegarmos este pedacinho desse espelho, a quem acreditamos ter a verdade absoluta, a verdade, todos nós acreditamos em ter a verdade absoluta, ter o conhecimento de Deus, se cada um de nós pegarmos o nosso pedacinho e juntarmos um com os outros como um grande quebra-cabeça, aí sim, estaremos refletindo a imagem de Deus neste planeta, respeitando um ao outro como irmãos. Aí sim estaremos vivendo neste planeta a lei de justiça, de amor e caridade, como nos ensinou Jesus, como uma grande família, uma família universal. Esta é a mensagem que o Evangelho nos traz nesta noite. Obrigado, gente. Obrigado.